estiver na porta de entrada. E neste momento nós matámos essa agência por uma questão mediática, porque também governamos muito em cima do mediatismo, e dissemos, bom, já não há CEF, portanto não há problema. E ficou um buraco. E agora? O CEF continua a existir, como é evidente, não é? Todos os dias, eu nem imagino, até da perspectiva dos trabalhadores do CEF, todos os dias, eles não sabem se no mês seguinte ainda trabalham no CEF. O que é que vão fazer? Para onde é que vão? Mais, o Partido Socialista fez um acordo com a Geringonça a aprovar a revisão da lei dos estrangeiros a mata-cavalos, não é? No final da última legislatura, faz um acordo com o Bloco de Esquerda em que se compromete a criar uma agência e literalmente aquela agência corresponde a um artigo da lei. Pronto. E não se fez agência nenhuma. E, portanto, dissemos, vamos passar as competências para uma data de instituições diferentes, porque espalhar as competências que não funcionam para mais entidades dá muito bom resultado. Espalhámos essas competências, mas depois, no final do dia, nem funciona o CEF, nem funcionam as 5 entidades e alguma delas ainda nem existe. Mas depois, quando o PSD aparece com uma proposta legislativa em janeiro, a dizer vamos criar a agência de uma vez, eles dizem não, porque a agência já está criada. Reparem, isto teria graça se não fosse um tema tão grave. Porque isto chega a ser tão esquizofrénico que, se vocês forem ver o projeto, que é o 480, com aquilo que é a definição, o desenho daquela orgânica, que nem sei se podemos chamar aquilo uma definição de orgânica, mas o projeto que cria a tal agência que o PSD estava a promover, a pessoa pensa, isto é um tema polémico, por isso é que foi chumbado. Okay? Foi chumbado pelo PS, pelo Chega e pelo Bloco de Esquerda. Era um tema polémico. Tem 2 artigos. Tem um artigo, tem 3. Tem um artigo que diz, cria-se esta agência. É mais ou menos intuitivo, já está na outra lei. Segundo artigo, o objeto é este. E nós pensamos, o objeto, as atividades que lá estão são altamente polémicas. Não. São todas as atividades e competências do Alto Comissariado para as Migrações e são aquelas que o CEF tinha a nível administrativo. Nós nem sequer fomos particularmente criativos. Para não levantar ondas, é só aquilo que já se faz, com uma perspectiva diferente, que é juntar concessões de vistos com políticas migratórias, porque não há nenhuma razão para isto estar em 2 entidades diferentes. A entidade que concede os vistos e que vê os problemas do terreno é a melhor entidade para contribuir para a melhoria das políticas migratórias, porque é aí que está o know-how. E, portanto, juntou-se tudo na mesma. E o terceiro artigo era a dizer, bom, estão aqui as competências do Alto Comissariado, portanto, vamos revogar o Alto Comissariado. E é isto. Isto foi a grande polémica daquela proposta. Reparem que foi rejeitado pelo próprio PS, que quer uma agência igual. Ok? É isto que temos neste momento no Parlamento, com o problema de ser uma maioria absoluta. Portanto, é literalmente isto que temos, não é mais nada. Portanto, enquanto não resolvemos o problema do CEF, de definir efetivamente o que é que se vai fazer, nós literalmente temos uma política migratória que não só não sai do papel, porque nós não conseguimos assegurar a execução, como não fazemos a mínima ideia de quem é que está a vir para cá. Os tipos de pessoas, se estão integradas, se não estão. E reparem, no final do dia, nós queremos que as pessoas venham para cá, mas nós queremos é ter a certeza que elas não vêm para cá e ficam em condições piores do que aquelas que estão a sair. Porque no final do dia, sejam refugiados, que é uma situação de crise profunda, não é? Seja porque são pessoas que saíram porque queriam uma vida melhor, mas não tinham necessariamente de sair, e depois chegam cá, são exploradas, dormem na rua, dormem em situações no regime da cama quente. Ou seja, nós estamos-nos a transformar nos sítios onde elas saíram. E não foi para isto. Quer dizer, quando qualquer um de nós tiver a situação de ter de emigrar porque quer uma vida melhor, eu já não estou a dizer refugiados aqui não, mas que quer condições económicas melhores, de chegar a um país que supostamente é um país europeu, civilizado e dá essas condições, e de repente ver este cenário, ou o cenário equivalente. E, portanto, enquanto não se resolver, termino com isto, não se resolver o tema do CEF, não se tiver uma estratégia, e não se andar no terreno a trabalhar com as equipas locais e a perceber o que é que efetivamente tem de ser feito, que às vezes não é uma alteração legislativa, é financiar, é chegar o dinheiro. Há dinheiro do PRR para isto. Onde é que está o dinheiro do PRR?
em vez de apresentarem e perderem muito tempo com equipas de comunicação a fazer PowerPoints muito giros, que às vezes nem sequer são assim tão giros, no final do dia, se não tratarmos disso, vamos ficar exatamente com este problema, com um agravante. É que ele vai se agravar com o tempo, porque este problema só tem tendência para piorar. E não fazer nada, que é a opção governamental e é a resposta para tudo neste país, deste governo, só piora o problema. Por isso é que precisamos de um novo governo. Inês, muito obrigado. Precisamos mesmo, é cada vez mais óbvio, já sabemos isso, não há dúvida, e a imigração só reforça isso, a questão da imigração tratada cá em Portugal. Filipa, mas imigração é desenvolvimento económico. A Europa vê-o também como uma oportunidade, não só a nível nacional, mas também a nível local. E o que eu lhe perguntava, de certa forma, é impacto da imigração no desenvolvimento urbanístico, também no desenvolvimento económico, e se conseguir estabelecer alguma relação entre a imigração e o desenvolvimento urbanístico de Lisboa nos últimos anos, também agradecia que nos falasse um bocadinho sobre isso, para vermos na experiência ativa o que é que aconteceu em Lisboa. Obrigado. Bom, temos que falar agora também de outro tipo de imigração, que são os imigrantes, que é relevante e é muito relevante para a cidade de Lisboa. Porque, no fundo, o que é que aconteceu na cidade de Lisboa, particularmente de 2019 para cá? Portanto, os preços, a cidade transformou-se numa cidade global, vendida ao nível das cidades globais, e o valor da propriedade subiu de uma maneira completamente desproporcional relativamente aos salários. Portanto, a crise de habitação que a cidade hoje enfrenta tem dois níveis. Nada se fez na última década. A última década foi a pior década de produção de habitação pública do último século. E como só houve habitação pública no último século, foi a pior década de sempre. Pronto, é isto. E não sou eu que digo, é o próprio Programa Nacional de Habitação apresentado pelo Governo. Olhem para os números e vejam. Foi a pior década de produção de habitação de sempre no nosso país. De habitação pública, de promoção pública. Portanto, não se fez nada. Isto é importante, não se fez nada. Falou-se muito, mas produção, nada. Pronto. Associa isto ao problema, de repente, da cidade ter entrado em 2017, 2018 e particularmente em 2019 para o mercado global. Portanto, estes dois movimentos em que a cidade, de repente, é um produto global, em que temos o mundo todo a querer viver em Lisboa, e, portanto, é a oferta e a procura, quer dizer, já nem dá para falar da oferta e da procura, porque nós temos o mundo todo a querer comprar casas em Lisboa. O relatório da Deloitte Internacional põe Lisboa como um bom produto de investimento para todos os investidores do mundo. Portanto, nós não podemos sequer, a ideia de que podemos produzir mais para responder à oferta é absurda, porque a oferta é desmesuradamente maior do que a procura. O que é que acontece? Então, os preços vão por aí acima. Portanto, e obviamente os salários não foram por aí acima, como vocês sabem. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Portanto, é logo um impacto completamente direto. Portanto, volto a dizer, mas o nosso discurso tem que ser sempre o mesmo, que é: nós estamos de braços abertos ao mundo e às culturas. É a nossa perspectiva desta cidade, sempre foi. Temos uma herança romana, muçulmana, católica. É a nossa herança. Nós somos uma mistura de culturas e é maravilhoso que assim seja e temos que continuar a ser. E gostamos que venham, portanto, abrimos que venham. Mas tem que haver uma razoabilidade e tem que haver uma dignidade de quem vem e não tem condições, mas também uma razoabilidade de quem cá está e de repente tem que sair porque os outros vêm. Nós temos que conseguir perceber estes movimentos. E este movimento da cidade que entrou para o mercado global é um movimento relevante, importante, mas nós temos que perceber o que é que está a acontecer às pessoas que moram em Lisboa. Portanto, e que moraram sempre em Lisboa e que de repente deixam de ter a capacidade de morar em Lisboa. E isto é muito importante em termos urbanísticos, vou mesmo porque isto aqui qual é que é o desafio hoje que não é comum dos últimos tempos? É porque passou-se muito rápido. Normalmente as transições não foram tão rápidas. Portanto, eram umas coisas que aconteciam devagar. E nós, de repente, em 3 anos, muito rapidamente, o valor da propriedade disparou. Então, é muito rápido. Portanto, nós temos que ter políticas de responder a isto. Por isso é que nós, na Câmara Municipal de Lisboa, fizemos o subsídio de apoio à renda, em que a Câmara paga 1/3 da renda para quem pague mais do que 1/3 do seu rendimento em renda. E é universal, que é para conseguir que as pessoas fiquem cá, não saiam da cidade. A Câmara apoia no pagamento da renda. Apoia diretamente porque é ao Estado e não ao proprietário que cabe apoiar a habitação. Portanto, é para ver se conseguimos manter aqui as nossas pessoas para não serem empurradas para fora da cidade, porque há estes movimentos rápidos e globais. Portanto, é o que eu volto a dizer. Portanto, o tema da migração não é só daquilo que nós temos estado a falar, mas também desta migração que tem um impacto no urbanismo brutal, muito direto, porque de repente temos que imaginar a cidade de outra maneira, com outros equilíbrios, e é isso que nós estamos a tentar fazer em Lisboa. Portanto, o da renda foi o mais rápido, mas nós temos um plano a 10 anos e que queremos construir mais cidade e que queremos conseguir ter 3 tipos de oferta. Portanto, a oferta do mercado livre,
a oferta dos mais pobres e a oferta mista, que é para o mercado acessível, que é para as pessoas que não têm uma fortuna conseguirem viver cá. Por isso é que estamos a lançar as cooperativas, que foi uma coisa que já produziu 13.000 casas em Lisboa nos anos 90 e 80, portanto pode voltar a produzir, portanto é produção de habitação acessível, por definição, para salários nossos, por definição, para as pessoas que cá estão, para não terem que sair. E vamos fazer isto nos terrenos da Câmara, que é assim que tem que ser, não é? Não estamos a ocupar, obviamente, nada, não é? Nós não ocupamos nada, Lisboa não vai ocupar coisa nenhuma. Estamos a fazer isto com as nossas propriedades, com as propriedades do município e tentar ver se conseguimos construir este mercado acessível. Mas deixem-me só a última nota, se for possível, para distinguir aqui uma coisa que eu acho importante em termos de discurso, obviamente, da social-democracia tem que estar sempre e muito bem, como estamos aqui a dizer, aberta a tudo, a dignidade da pessoa, somos um país de imigrantes, não queremos que os nossos sejam mal recebidos lá fora para recebermos mal cá os que vêm, mas também temos que, eu gosto mais da palavra, eu utilizo mais, acho que é mais própria a palavra xenofobia aqui do que populismo, porque o populismo tem outro significado. O Obama esclarece isto muito bem quando aparece o Bernie Sanders e que diz o populismo é estar ao lado da população, e às vezes a população diz coisas que é emotivo, e a pessoa tem que ouvir o que a população diz. Quando eu vou nos bairros, quando vinham os ucranianos, e eu andava nos bairros e diziam, para eles há tudo e para nós não há nada. Quer dizer, eu tenho que ouvir o que eles dizem. Portanto, a questão não é os populistas, porque os populistas têm que estar nas trincheiras, como dizia o Obama sobre Bernie Sanders, têm que estar nas trincheiras a ouvir o que as pessoas dizem, e muito bem. Ouvir e depois conseguir construir discursos de paz, de consenso e de evolução e de progresso. Mas ouvir as pessoas é uma coisa diferente da xenofobia, em que põem pessoas de fora e que dizem há uma linha vermelha para além da qual eu não falo. E isto é que é a origem do fascismo, como diz a Madeleine Albright no seu livro sobre fascismo, que nasce, como vocês sabem, com o Partido Socialista Italiano, com Mussolini. Portanto, a origem do fascismo é pôr pessoas de fora, e isto é xenofobia, é muito diferente do populismo. Portanto, eu percebo os populistas, posso não concordar, vejo as estratégias, mas eu percebo, nós temos que ouvir a voz do povo. E temos que estar nas trincheiras e temos que ouvir o que as pessoas estão a dizer. Temos que ouvi-las, traduzi-las em angústias. É uma coisa diferente, mas coisa diferente é a xenofobia, e aí é onde a social-democracia não está e não entra. As pessoas, a dignidade da pessoa humana é a base da social-democracia, é a base do pensamento europeu, são todas as pessoas que têm dignidade e todas as pessoas têm que ter o seu espaço no nosso pensamento. Muito obrigado, Filipe. Lançava, se calhar, aqui um round de 3 perguntas finais. A primeira que lançou a Ana tem a ver também com um certo espírito do programa da União Europeia para a migração e asilo, em que se fala também de um esforço conjunto entre os países também para promover o retorno voluntário, que é algo que ainda não falámos aqui. No fundo, promover um ciclo em que são criadas as condições para esse retorno. Isto está a acontecer no terreno? Dos números que a Ana tem, da realidade que conhece, é teórico ou é prático? Vou pegar na intervenção da Filipa e dar nota de uma coisa, relativamente à habitação. Também o que nós estamos a verificar é que a cidade de Lisboa precisa de preencher alguns postos de trabalho. E se a questão da habitação dos públicos mais vulneráveis, desta classe trabalhadora, não for salvaguardada, e aquilo que já assisti em algumas conferências onde estiveram algumas empresas a prestar o seu testemunho, é que neste momento há empresas com dificuldades em contratar, porque as pessoas não têm onde viver na cidade. E, portanto, isto também é um equilíbrio muito importante que temos que analisar, é que se há postos de trabalho para serem preenchidos na cidade de Lisboa, como é que nós vamos, então, acautelar que estas pessoas tenham um espaço digno para viver? Porque há empresas neste momento em que até apostam na formação aos seus trabalhadores, mas depois essa formação cai porque as pessoas não têm como permanecer na cidade. Isso resulta naturalmente daquilo que foi a falta de investimento numa política pública de habitação. Do ponto de vista do Estado Social, a área da habitação é das menos investidas, aquilo que foi a área mais investida foi efetivamente a saúde, e depois houve, é verdade que é um Estado Social que aparece em Portugal numa fase tardia, não é? Já com o Estado Social na Europa em crise, e deixar aqui uma nota que é importante perceber que este Estado Social foi criado para responder a problemas tradicionais, e a estas questões tradicionais juntam-se novas. Este é o grande desafio que tem que ser pensado pelos novos governantes, é como é que nós
e como é que este Estado vai responder a estes novos desafios que estão a ser colocados ao Estado Social. Eu acho que é bem possível criar aqui estratégias de financiamento, não como está a ser agora, não é? Nós temos neste momento, e quero deixar esta nota, 2 milhões de pobres, e eram 4 milhões se não existissem as transferências do Estado. E, portanto, cada vez temos um número crescente de pessoas que não consegue sair desta situação. Por mais que tente, não consegue. Portanto, nós estamos a tirar a esperança e a coragem às pessoas de sair desta situação de pobreza. Isto deve nos fazer refletir. Não é este o país que nós queremos. Nós queremos um país onde as pessoas participam ativamente. Desculpe-me este parênteses, mas acho que é muito importante trabalhar e pensar esta questão, porque estas 4 milhões de pessoas são todas elas, são migrantes, são não migrantes. Isto para perceber que realmente este tema aqui, estamos a falar de algo que não é específico a uma categoria, é transversal a toda a sociedade portuguesa. Pegando agora aqui na sua questão, o que é que nós aqui podemos melhorar, o que é que nós aqui podemos ter como grande desafio no processo de acolhimento aos requerentes. Passa muito por, e como aqui foi dito, os fluxos estão a ser em grande número neste momento. É importante olhar para o país como um todo e dizer isto que a Filipa dizia, não pode ficar tudo na cidade de Lisboa. Há muito esta ideia da cidade como algo onde nós vamos encontrar... Primeiro, a cidade é a porta de entrada, do ponto de vista dos transportes, do ponto de vista das chegadas, é normal que isso aconteça. Mas tem que efetivamente haver este planeamento para depois perceber, tem que haver se calhar uma agência para as migrações que tenha também uma agência de emprego lá dentro. E que o setor privado das empresas seja chamado. Nós tratamos muito em silos tudo o que se passa, do ponto de vista das questões sociais. Eu sou assistente social de formação de base e sinto muito isso. Nós tratamos tudo em silos. Nós não vemos que isto são questões globais que têm que ser analisadas. Eu, quando estou a tratar as questões sociais, eu tenho também que ter a economia ao meu lado. Porque eu preciso de perceber onde é que há necessidade de emprego no país, onde é que há habitação, e não é só dizer vai para ali porque há uma casa, tem que haver uma série de coisas em harmonia, tem que haver a questão da casa, tem que haver a questão do emprego, mas também tem que haver a questão da escola, tem que haver aqui uma série de princípios e de dimensões que promovem a integração social. E, portanto, eu acho que é possível isto acontecer. E há realidades que assim o exemplificam. Temos que adaptar aquilo que são as respostas do ponto de vista das cidades, daquilo que são as respostas diferentes do ponto de vista do tecido rural. É diferente. Por outro lado, e falando das cidades, é muito importante que Portugal, à semelhança do que aconteceu em Braga, que é um bom exemplo daquilo que foi o desenvolvimento de uma outra cidade, crie nas suas diferentes regiões. E nós estamos a falar de um Portugal tão pequeno, isto é possível, crie nas suas diferentes regiões incentivos para que todas essas regiões tenham elas também uma pequena cidade que se torne um polo atrativo. Isto também vai ter impacto na resolução dos problemas sociais, que não vão ficar sempre concentrados e guetizados. Esse é o efeito perverso. Nós não queremos guetizar as questões sociais, não queremos guetizar problemas sociais, não queremos que as pessoas em situação de sem-abrigo na cidade de Lisboa tenham aumentado exponencialmente. Nós não queremos guetizar isto. Nós queremos é que o país possa ter um desenvolvimento local, com cidades em todas elas satélite, que possam promover esta atração da população. Muito obrigado, Ana. Dado o contexto político que temos neste momento, vamos ter certamente governo mais cedo do que tarde, ainda bem para o país. Como é que podemos ver, do ponto de vista político, a migração? Faz sentido uma Secretaria de Estado? E, sinteticamente, Inês, apelo à sua capacidade de síntese, faz sentido uma Secretaria de Estado? Faz sentido um Ministério? Faz sentido incluir no nosso programa político que vamos apresentar aos portugueses linhas orientadoras à migração, que parece-me, pessoalmente, que não tem sido uma área coberta do ponto de vista de programa, de proposta aos portugueses. Vamos inovar nessa área? Isso é uma pergunta particularmente difícil, porque criar um Ministério, uma Secretaria de Estado, etc., vai transformar isso num silo. Assim como, por exemplo, quem me conhece e que está a ouvir, sabe que eu sou bastante fanática dos temas da igualdade. Eu não sou a favor de uma Secretaria de Estado da Igualdade, porque isso coloca o problema num nicho. Isto é um tema económico, é um tema social, é um tema de justiça,
é um tema de segurança social e de trabalho, é um tema de administração pública, e por isso criar uma Secretaria de Estado ao Ministério pode dar-lhe uma importância adicional, mas também pode contribuir para encostar o problema. Criar uma política transversal no governo em todos os ministérios pode ser uma solução mais inteligente. Agora, isto é uma coisa, isso é o tipo de problema que eu espero ter mais cedo do que mais tarde, mas para já depende do Sr. Presidente da República um dia tomar uma decisão ou deste Primeiro-Ministro decidir que afinal já se cansou de enganar o país. Até lá ainda não estamos nessa fase, mas é um tema fundamental. Só para terminar, e dentro da capacidade de síntese, eu estava aqui a ouvir a Filipa e Lisboa tem aqui um problema razoavelmente evidente, não é? Não sei se é porque aterram no aeroporto aqui, se pusermos o aeroporto noutro sítio resolve-se esse problema, mas a verdade é que ficam aqui e não saem da área metropolitana. Mas é preciso pensar porque é que eles ficam aqui. Eles ficam aqui porque é aqui que estão as melhores oportunidades. Não são necessariamente as boas oportunidades, mas são melhores do que noutros sítios. E, portanto, a minha solução nunca passaria por barreiras, que nem é isso que está, aliás, a Filipe a dizer, mas não pode passar por barreiras, porque aí já nem é populismo, é xenofobia, é racismo, é outra coisa. Mas tem é de se criar os incentivos noutros sítios, para nós melhorarmos a condição de vida nesses sítios e as oportunidades apareceram aí. Porque ao contrário, por exemplo, de um lisboeta, que gosta da cidade e tem raízes cá, quem entra em Portugal pela primeira vez pode ter ouvido falar de Lisboa, mas se lhe disserem que Bragança é uma ótima opção, se calhar não tem nenhum problema em ir para Bragança. Mais do que nós, se calhar, que estamos em Lisboa e vivemos toda a vida em Lisboa e agora pensamos, não quero ir para o norte porque não conheço lá ninguém. Eles já não conhecem ninguém aqui, portanto, se houver oportunidades noutros sítios, os outros sítios são opções, mais até para quem está a vir pela primeira vez do que para nós. Só que isto tem de ser incentivado. Faz muita confusão existir uma discussão pública permanente, ou uma queixa permanente sobre a desertificação, sobre as idas para Lisboa, pessoas que já não voltam. Então, mas como é que eu me queixo de falta de pessoas no interior, mas depois não tenho políticas para atrair imigrantes para o interior? Porque se eu criar essas políticas, eu vou conseguir criar uma taxa de substituição. E se calhar não consigo impedir o meu filho de estudar para Lisboa e ficar para sempre em Lisboa, mas não quer dizer que não fiquem pessoas no sítio de onde ele veio. Portanto, isto existe e é feito em imensos países. Se nós pensarmos, Portugal nem sequer é um país difícil para isto acontecer, porque as distâncias são mínimas. Quer dizer, pensem noutros países. Canadá, Estados Unidos. Quem vá viajar por qualquer sítio, há gente em todo lado. Há cidades enormes no meio de desertos. Quer dizer, nem sequer é um sítio que nós pensarmos um bocadinho na história das ciências naturais e na história da antropologia, quem é que ia fazer uma cidade ali? E elas existem e têm milhares de pessoas. Portanto, isto é possível. E nós em Portugal estamos a 4 horas no máximo do sítio mais longe. Quer dizer, não é como nos Estados Unidos, que é um continente. Isto é possível fazer, mas tem de haver uma estratégia de atração de imigração, tem de haver uma agência de controle, tem de haver uma articulação com o setor privado, que já agora é a linha C do artigo 2º do projeto de lei que o PSD pôs no Parlamento e que já está no Alto Comissariado das Migrações e, como se vê, está a funcionar muito bem, não é? Porque falam imenso com o setor privado. E, portanto, isto na verdade, tem de ser tudo objeto de tal estratégia combinada para nós criarmos as oportunidades para estas pessoas e para os que cá estão. Porque se eu crio as oportunidades em Bragança, em Barcelos, em Lamego, onde for, não são só quem cá está pela primeira vez que vai para lá. Nós também podemos ir. E a solução, para mim, passaria por aí. Muito obrigado, Filipe. Muito obrigado, Inês. Filipe, para terminarmos, do ponto de vista de executivo camarário, o que é que falta fazer e é possível fazer e temos capacidade para o fazer? Não estamos dependentes ao do governo. O que é que Filipe sai daqui com vontade, que tem todos os dias e viu-se que vive claramente este tema com muita intensidade? O que é que acha que podemos chegar lá e podemos executar, criar, fazer? Bom, nós já estamos a fazer, não é? Portanto, há 1 ano e meio, mas já estamos a fazer e estamos a fazer muito nesta área. Portanto, ou seja, o que é que nós temos na política de habitação? Nós temos 3 eixos. Um é aumentar o parque e melhorar o parque.
e, portanto, e depois integrar o problema da habitação de uma maneira integrada com todas as populações, não é? Bom, quem é que precisa, como é que precisam, vão ser avaliadas as famílias e dar o nosso parque para quem precisa e para quem tem essa carência e necessidade. Portanto, aumentar o parque e melhorar, estamos a fazer, já entregámos 1066 chaves, mas quem é que está a contar? E vamos entregar mais 21 na próxima, mas quem é que está a contar? E mais 30 na outra a seguir, mas quem é que está a contar? Mas resumindo e concluindo, portanto, aumentar e melhorar o nosso parque e melhorar o acesso, que esta parte do apoiar o arrendamento é muito importante. Portanto, dar apoios ao arrendamento, que também fizemos isto muito para as famílias ucranianas que de facto chegavam, para não irem para algumas casas sociais, até para conseguirmos o tal discurso de consenso, o apoio ao arrendamento era a solução mais evidente para conseguirmos uma harmonia social. Portanto, estávamos a dar um apoio ao arrendamento, eles ficavam integrados e não estávamos a tirar casas nos bairros, porque ia haver ali um conflito social que era difícil de ultrapassar. Portanto, tinha que ser, até pela rapidez do tempo, era tudo muito rápido, num mês ou 2 meses, tinha que se resolver muito rapidamente e, portanto, aumentar o acesso, apoiando a renda e com um foco muito principal na pobreza, nas zonas de pobreza e de conseguir, que é o nosso maior inimigo, conseguir que as pessoas não vivam em condições indignas. E depois o último é mapear estas zonas de pobreza. Portanto, nós, no fundo, aumentar o parque, melhorar o acesso, com apoio ao arrendamento e mais concursos para setores específicos, e o terceiro, mapear as zonas de pobreza e conseguir que toda a intervenção que nós façamos seja precisamente dedicada a estas zonas. É isto que nós estamos a fazer na casa e já estamos a fazer. Portanto, não estamos propriamente a pensar no assunto, estamos literalmente a fazer. Portanto, agora é um desafio enorme, dizia um outro dia, que é mais ou menos como estar a correr à frente de uma locomotiva, e é mais ou menos essa a sensação, estamos a correr à frente de uma locomotiva, porque o problema é tão grande mas é o que nós estamos a fazer, a correr à frente da locomotiva com esperança de conseguirmos que a nossa cidade fique cada vez mais integrada, mais inclusiva, mais aberta, com todas as heranças que tem, que venham, mas que venham por bem e que venham com dignidade. Obrigado, Filipa. Faço questão de terminar aqui o nosso debate com a leitura de um pequeno trecho. Adotaremos uma abordagem humana e humanitária. Salvar vidas no mar não é facultativo. E os países que cumprem as suas obrigações legais e morais, ou estão mais expostos do que os outros, devem poder contar com a solidariedade do conjunto na nossa União Europeia. Todas as pessoas têm de intensificar a sua ação e assumir responsabilidades. Ursula von der Leyen, Discurso do Estado da União 2020. Muito obrigado, Filipa, Inês. Muito obrigado, Filipa. Muito obrigado, Ana. Obrigado. Agora vamos ter um coffee break e depois recomeçaremos. Obrigado.